Instrução espiritual do lado de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Instrução espiritual do lado de Deus. Ainda que muita gente haja adicionado parcelas do mal na definição desse ou daquele acontecimento menos feliz, não sigas a corrente condenatória e faze por tua conta o lançamento do bem. Por muito se atribua à divina providência prejuízos fulminativos ante os erros dos homens, e embora nos reconheçamos retificados em nossos desvios pela justiça perfeita, Deus é o perfeito amor, garantindo-nos segurança e equilíbrio. Basta ligeiro olhar no campo humano para certificar-nos quanto a isso. Escolas dissipam as trevas da ignorância. Trabalho suprime tédio e incipiência. Máquinas diminuem esforço. Veículos eliminam distâncias. A ciência, cada dia novo, reduz cada vez mais o poder da enfermidade, neutralizando o sofrimento. E tanto quanto possível, conforme os desígnios da lei, das reparações necessárias, essa mesma ciência, mobilizando recursos diversos, afasta a cegueira e a surdez, extingue inibições, oferece agentes mecânicos aos mutilados e corrige pela plástica cirúrgica certos tipos de expiação, quando os interessados já fazem por merecer a cessação da prova que os aflige. Assim como vemos o Sol atuando continuamente na massa planetária, tudo reconstituindo em louvor da harmonia e da evolução, igualmente encontramos o amor onipresente que dirige o universo, tudo refazendo a benefício do burilamento e da felicidade de todas as criaturas. Em qualquer circunstância aparentemente desfavorável, não te fixes no mal, seja ele qual for, reconhecendo que Deus está ao lado de todos. Procura o bem, faze o bem, salienta o bem e segue o bem, porquanto somente assim estaremos nós realmente do lado de Deus. Livro Segue-me, editora O Clarim, capítulo 87, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É bastante interessante observarmos os sagrados recursos à nossa disposição para ingressarmos como trabalhadores do bem de acordo com a nossa própria consciência. Ninguém precisa almejar grandes transformações científicas ou morais para a prática do bem. Não. Poderemos iniciar com os recursos que estão ou estarão à nossa disposição. E, às vezes, uma palavra, um gesto, farão toda a diferença na consolação,
na movimentação dessa estrutura sagrada do bem. Jesus, certa feita, chegou a dizer: vós sois deuses, brilhai a vossa luz. Ora, por que ele nos chama a atenção para essa grande responsabilidade que nós também criamos em plano menor? Deus, como Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, cria em plano maior. Mas nós, como filhos de Deus, que todos somos, sem exceção, todos, de alguma forma, também poderemos movimentar essas mesmas energias do bem para criarmos, movimentarmos e distribuirmos vibrações do bem, vibrações de alegria, vibrações de esperança e de amor. Pode parecer um sonho, pode parecer utopia, mas não é. Nós precisamos ficar do lado de Deus. Estar do lado de Deus é justamente estarmos do lado do bem. Porque todo mal que chega até nós é criação mental nossa. Deus não cria o mal, Deus só cria o bem. Tudo se movimenta para o bem. Nós é que nos movimentamos na criação maligna. Ora, é preciso que haja consciência, despertar de consciência para buscarmos a luz da sabedoria, a luz do entendimento, a luz do amor. Ele chega a dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Ora, Jesus, o administrador, o governador do planeta Terra, chama a nossa atenção para que sigamos as orientações dele, que busquemos a instrução espiritual. E agora, com a tecnologia, o espiritismo se propaga naturalmente. As instruções dos espíritos chegam até nós, pela tecnologia, rapidamente, como esse áudio agora que estamos gravando, logo estará disponível no YouTube e pessoas poderão acessá-lo, poderão ouvir, poderão interagir com o texto, porque colocamos também o texto que foi lido, justamente porque há quem prefira ler o texto, não só ouvir o áudio. Então colocamos o texto original do livro Segue-me, exatamente na psicografia do Chico Xavier, para que possamos interagir com o texto e também com o áudio. É importante que desejemos ficarmos ao lado de Deus. Ou seja, ficar ao lado de Deus é ficar ao lado do bem, da alegria, do bom ânimo, do contentamento, da esperança. Nós não podemos perder a esperança. Em outra página, em outro livro, o Espírito Emmanuel chega a dizer que quando escasseia a esperança, cai gelo sobre o destino da alma. Nós não podemos perder a esperança. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que confiar em Deus, em Jesus, e temos que confiar também em nós mesmos. Nós somos capazes de aprender qualquer coisa que nos leve à herança do bem. Nós vamos movimentar forças e também sabedoria e amor e criaremos possibilidades do bem para nós e para terceiros. E isso é algo extraordinário, porque não é algo impossível. Precisamos da instrução espiritual para valorizarmos as questões espirituais e morais. Com a literatura espírita, nós estamos compreendendo que somos espíritos, que não tem morte, que a vida prossegue. Nossos amores não morreram. Poderemos falar com eles no centro espírita, mas também poderemos falar durante o período do sono. Enquanto o corpo estiver dormindo, nós, como espíritos que somos, nós não dormimos. Nós saímos do corpo como fosse um ensaio da morte e poderemos encontrar com os nossos afetos, com os nossos amores, e ainda poderemos frequentar escolas do mundo espiritual para juntarmos mais conhecimento, mais sabedoria e mais experiências
tecnológicas, científicas, para movimentarmos-nos na vida de maneira simples, mas segura, sem depressão, sem mágoa, sem tristeza, sem desespero, porque é muito triste o desespero. É como se a pessoa estivesse declarando incapacidade para pensar no bem. Nós precisamos pensar no bem, falar do bem e fazer o bem, exatamente para criarmos as vibrações do bem que irão sustentar o nosso mundo emocional com mais alegria, com mais saúde. Nós precisamos entender que a nossa saúde física depende da nossa saúde mental. No fundo, todos somos doentes mentais, porque toda doença tem origem na mente. E todos nós, em algum momento, adoecemos ou adoeceremos. Ora, a causa está na mente. A causa está no espírito, logo na mente. Se nós temos consciência disto, nós fazemos o quê? Procuramos reconstruir pensamentos, redirecionar desejos e propósitos no sentido do bem, da alegria, da esperança. Aí estaremos tratando da nossa mente, da nossa casa mental. Logo, a organização física receberá essas vibrações renovadas do bem. Por consequência, alcançaremos mais saúde, mais harmonia, mais alegria e mais paz. Até porque, se nós tivermos consciência que é melhor que fiquemos do lado de Deus, que é o lado do bem, que é o lado do amor, que é o lado do trabalho, da dignidade, da esperança, do bom ânimo, da fraternidade na convivência com o próximo, é melhor que fiquemos do lado de Deus. E temos o amparo da ciência, e temos o amparo da religião, e temos o amparo da família, e teremos sempre o amparo de alguém, no corpo ou fora do corpo. Visível ou invisível, o amparo chegará para todos nós. Não duvidemos, ninguém está em desamparo. Sempre surgirão recursos de socorro e de renovação para a nossa casa mental e para a nossa vida orgânica também.